Vamos juntos caminhar para a eternidade com Deus. Feliz em ter você por aqui. Fica muito à vontade. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Se você ainda não me conhece, a minha missão por aqui é caminhar contigo junto à eternidade com Deus. Por aqui eu compartilho meus testemunhos, minhas experiências com Jesus, palavras de reflexão para ser uma ponte, para ser um farol que aponta para Ele e leva você mais pertinho dele. Que você seja ainda mais abençoado. Se quiser conhecer um pouquinho mais da minha história, tem mais vídeos aqui pelo canal, fica super à vontade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o servir, sobre o ministério na igreja, ou servir a comunidade na rua mesmo, o servir, o que Jesus falou para nós sobre servir. Eu quero ler um versículo aqui que se encontra em Gálatas 5,13, que fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi uns aos outros em amor. Um outro versículo também que se encontra em Marcos 9,35 fala assim: e ele assentou-se e chamando os 12 disse-lhes: se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos e o servo de todos. Esse último versículo aqui foi Jesus falando, né? Os discípulos estavam ali perguntando, pedindo para ele: Senhor, eu quero sentar do teu lado lá no céu, eu quero ficar à tua direita, eu quero ficar à tua esquerda. Eles estavam querendo um lugar de autopromoção perto de Jesus. E Jesus falou para eles: olha, se vocês querem realmente isso, vocês devem servir, porque o maior é aquele que serve e não aquele que é servido. Por isso que é tão importante nos nossos dias nós exercer esse ministério de servir uns aos outros, nossos irmãos, com o objetivo de propagar o nome de Jesus, com o objetivo de anunciar o nome de Jesus através do nosso serviço aqui na terra. Mas por que nós devemos servir? Por que nós devemos fazer algo para o reino? Porque Jesus fez isso primeiro. E se nós quisermos ser parecidos com Ele, nós devemos fazer os exemplos que Ele deixou para nós aqui. Devemos tentar fazer obras parecidas com as que Ele deu o exemplo. Assim como diz em Mateus 20:28, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, através do sacrifício que Ele fez, Ele veio nos servir aqui na terra. No nosso lugar, Ele se entregou em prol dos nossos pecados. Então o servir, na verdade, é isso, né? Quando nós fizemos algo por alguém, sem esperar algo em troca. E é assim que nós devemos fazer com os nossos irmãos também. Se a gente for olhar o dicionário, servir significa isso: fazer algo em prol de outra pessoa, trabalhar em favor de alguém. Mas também no servir é muito importante nós sabermos a quem nós estamos servindo. E no meio cristão, isso é muito fácil de a gente se perder, porque às vezes a gente pode achar que está servindo para o nosso irmão, mas não. Cristo é o verdadeiro motivo de nós servir, é em favor dele que nós servimos, é por ele que nós servimos, em amor aos nossos irmãos. E ele reforça sobre isso, sobre o servir a outras pessoas, ser para ele. Em Mateus 25:40 fala assim: e respondendo o rei lhes dirá: em verdade eu vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Isso é Jesus falando. E aqui ele está falando sobre o servir. Ele fala ali antes que quando a gente está fazendo alguma coisa pelo outro, a gente está fazendo para ele também. Nessa passagem aqui fala de quando eu precisei de hospedagem, vocês me deram. Quando eu precisei de alimento, vocês me serviram. Quando eu precisei de roupa, vocês me aqueceram. E aí alguém pergunta para Jesus: mas quando que nós fizemos isso? E aí ele fala esse texto aqui: quando vocês fizeram a algum dos meus servos, vocês fizeram a mim também. E nós nunca podemos esquecer que a palavra também fala que tudo quanto a gente fizer, que seja de todo o nosso coração, como ao Senhor e não como aos homens, porque Ele que é digno, Ele que é merecedor do nosso servir. Esse texto se encontra em Colossenses 3:23, fala assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Que palavra maravilhosa. Então aqui fica muito claro que o nosso servir é para Cristo. Então enquanto nós estamos servindo os nossos irmãos,
em amor, nós estamos servindo a Cristo também, porque é o amor que nos une, né? O amor de Cristo por nós, de nós com os nossos irmãos, isso tudo nos une. E o servir coloca tudo isso em ação. Assim como Cristo se entregou por nós, foi lá e fez algo em favor de nós fazemos em prol dos nossos irmãos também. A palavra também fala que a fé sem obras é uma fé morta. As obras também sem fé de nada adianta. Nós precisamos andar em fé e obras juntas. E as obras, na verdade, é isso, é o servir. É quando a gente faz algo para alguém, em prol de alguém, em benefício de alguém, assim como Cristo fez por nós. Mas na prática, como que eu posso servir, né? Na comunidade local, por exemplo, através de voluntariado, através de doações de cestas básicas a pessoas carentes, qualquer tipo de trabalho voluntário, você está servindo ao Senhor. Na comunidade cristã, na igreja, nós temos vários ministérios onde pode servir também. O servir, ele está muito ligado com uma doação, a doação do nosso tempo, a doação das nossas habilidades, a doação da nossa vida para abençoar alguém. Na igreja, por exemplo, nós temos um ministério de louvor. Lá no ministério de louvor, as pessoas louvam ao Senhor, ajudam o culto a acontecer através dos seus dons. Nos servir é assim também. O Senhor nos deu dons e talentos para nós usar em prol da obra dele e servir com alegria. Então, quando nós estamos servindo na nossa igreja, estamos ajudando a nossa comunidade local, isso é agradável ao Senhor, isso são obras do servir. Então, servir é quando eu pego meu tempo precioso, né? Deixo de fazer as minhas coisas e gasto em prol de ajudar o meu próximo, e gasto em prol de fazer um benefício para a igreja, para a comunidade local, para algum evento. Tem muitas formas de servir. Tão importante que o nosso servir é assim como Cristo fez, sem esperar recompensa, porque ele já disse ali antes, a nossa recompensa é eterna. É ele quem vai nos recompensar. Nós não podemos servir esperando algo em troca dos nossos irmãos. O próprio Jesus veio à Terra, né, e nos serviu através de milagres, através de provisão, multiplicando o alimento, através da sua palavra, nos sermões que ele falava nos montes, alimentando a alma, com mansidão, com paciência. O servir de Jesus fala conosco. Nós aprendemos através do servir de Jesus e é assim que nós devemos fazer também. E ele foi tão intencional no servir que ele se entregou por nós, por mim e por você, sem esperar nada em troca. E até hoje muitas pessoas nem o reconhecem. Então o servir é isso, é fazer algo em prol de alguém sem esperar nada em troca. Mas lembrando que o servir é ao Senhor. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente para que a gente não peque achando que o nosso servir é para o irmão e que a gente faça de qualquer forma. Não, né? Para o Senhor a gente faz o melhor. E com esse exemplo de Jesus de nos servir, quando nós servimos o nosso próximo, talvez ele nem conheça Jesus ainda. Mas através de um ato nosso de servir, ele conheça Jesus através do amor que está já exatamente nesse ato de servir. Então você pode ganhar uma alma ao Senhor através do teu servir. Jesus pode ser visto em você através do seu servir. Até porque nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, né? A nossa vida é uma vitrine de evangelismo, onde as pessoas vão olhar para nós e ver, opa, tem algo diferente. E é isso que chama a atenção. Através do nosso servir, nós podemos ganhar almas para o Senhor, mas isso também pode cair no efeito contrário. Quando nós somos cristãos e não servimos com amor e não servimos ao Senhor, sabe? Aquele crente só lá de dentro da igreja, que não serve fora da igreja, só fica nas quatro paredes, isso pode causar uma má impressão, né, em quem olha, porque Jesus não fez isso. Jesus veio para todos os povos, para todas as tribos, línguas e nações. E assim como ele, nós também devemos anunciar o nome dele para todos e servir a todos. A palavra fala também sobre nós não ajuntarmos tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas que nós devemos ajuntar tesouros no céu, que são eternos. E quais são os tesouros que nós podemos juntar no céu? São as nossas obras aqui na terra, é o nosso servir aqui na terra. A Bíblia fala de um galardão que vai ser dado a cada um segundo as suas obras. Quando Jesus voltar a buscar a sua igreja, nós prestaremos contas das nossas obras aqui na terra, sejam elas boas ou ruins. É por isso que nós precisamos prestar muita atenção em como nós estamos servindo ao Senhor e ao nosso próximo. Então eu quero deixar isso bem claro. O nosso servir é ao Senhor. Nós servimos para o nosso próximo, mas é em prol do Senhor. É para Ele primeiro.
Então nós devemos fazer da melhor forma possível, não é? E quando nós temos isso bem claro dentro de nós, o amor toma conta de uma forma inexplicável. Quando nós entendemos que o servir na igreja ou na comunidade, seja onde for, além de beneficiar aquela pessoa, mas estamos servindo ao Senhor, nossa, isso é muito poderoso. E como eu já falei por aqui, eu sempre fui muito envolvida na igreja. Sempre achei que Deus poderia me usar apenas no ministério de louvor, onde eu servi por muito tempo. Inclusive, chegar aqui e ter esse canal foi através do servir. Foi através de um servir que Jesus me despertou para isso. E eu quero contar um pouquinho mais para vocês aqui. Então, como eu falei, eu servia no louvor, em outras igrejas, e sempre foi muito confortável para mim. Sempre foi onde eu me encontrei e achava que o Senhor só poderia me usar dessa forma. Olha, eu limitando o poder de Deus. Até porque eu era muito tímida, então não me via em outros ministérios. E cantar pra mim era confortável, porque daí ficava eu no meu mundo ali cantando para o Senhor. Não precisava, diretamente falar com alguém por causa da timidez. Mas o que eu não sabia era que o Senhor tinha um plano comigo no ministério infantil. Com as crianças. No início eu fui um pouco relutante, porque eu achava que eu não tinha paciência para cuidar do filho dos outros. Eu pensava assim, não, meu Deus, não aguento isso. Mas logo no início eu já entendi o tamanho do propósito que o Senhor tinha para mim ali, e já entendi também o tamanho do amor envolvido naquele lugar. Eu entendi como era precioso ministrar para crianças, para aquele coração tão puro, tão inocente, tão receptivo para Jesus. E isso foi muito marcante para mim. Não é à toa, que Jesus chamou as crianças, abençoou as crianças, que Jesus também falou que nós devíamos ser como uma criança para entrar no reino dos céus, porque elas são muito puras, elas são muito espontâneas, elas são muito verdadeiras, sinceras. E o mais incrível desse ministério também é a semente que está sendo plantada, nessa terra tão fértil que é o coração de uma criança. Que diferente dos adultos, eles não são cheios de traumas, cheios de barreiras para ouvir falar de Jesus. Eles são muito receptivos. O coração da criança é um terreno muito fértil. Então eu cheguei no ministério infantil e encontrei Jesus lá. Eu encontrei profs tomadas pelo amor, tomadas pelo Espírito Santo, ministrando às crianças, falando de Jesus de uma forma tão simples, mas tão eficaz, às vezes de uma forma lúdica para atrair, mas na maioria das vezes era simples, era puro. Isso foi muito impactante para mim, e não demorou muito tempo, eu já estava dando aula para as crianças, aquela que era tímida, que não conseguia falar direito, aquela que não tinha paciência para as crianças. Sim, estava dando aula para as crianças em sala de aula, e meu Deus, que experiência incrível. E com isso eu fui perdendo a timidez, fui me deixando levar pelo fluir do Espírito Santo que tinha naquele lugar. Isso foi um grande marco para mim no meu ministério, porque foi por isso que eu cheguei até aqui hoje. Lá no Ministério Infantil eu aprendi a falar de Jesus na linguagem deles, de uma forma simples, objetiva, porque se uma criança entende, um adulto também vai entender. E nós não precisamos de palavras difíceis e nem de muita oratória para dizer que Jesus te ama, para dizer que Jesus tem um plano para a sua vida, para dizer que ele morreu por você no seu lugar. Ele tem um plano lindo para você. Esse foi o meu testemunho do quanto Jesus me transformou através do servir. E ele tem isso para você também. Ele quer desenvolver os teus dons, os teus talentos na obra dele. O que nós precisamos é dizer sim, Senhor, eis-me aqui. Usa a minha vida na tua obra, no ministério que for, mas usa a minha vida. Eis-me aqui, eu sou disponível para ti, Jesus. Porque é ele quem capacita. Nós realmente não sabemos. Nós precisamos todos os dias, dependemos da capacidade que ele nos dá. Mas quando nós temos disposição, ele nos capacita, ele nos usa, ele nos enche com seu poder, ele nos enche com seu amor. Lá no Ministério Infantil, muitas vezes eu me via cuidando das crianças, cuidava como se fossem os meus filhos, em amor ao Senhor, porque é isso que Jesus faz, ele nos constrange em amor. Nós não temos como passar outra coisa para as pessoas senão o amor. Mas criança é criança, E nem sempre eles estavam muito calmos. Para mim o segredo sempre foi esse, o segredo
sempre foi amor, sempre foi amor. O amor quebra qualquer barreira. Quando eu tratava aquelas crianças com amor, eu recebia de volta isso. Não tem como a gente dar outra coisa ou dar o que não tem. A gente precisa ter o amor de Cristo em nós para poder dar. Então eu te convido, meu irmão, minha irmã, se você ainda não faz parte de algum ministério, se você ainda não serve na sua igreja, busque o servir. Porque o servir, além de fazer bem para o corpo de Cristo, para toda a igreja, para que o nome de Jesus seja ainda mais propagado através do servir, isso também molda você, isso também desenvolve os teus dons, os teus talentos, para que você possa fluir em liberdade no Espírito Santo, para que você possa fazer aquilo que o Senhor tem para você. O propósito que Ele tem para sua vida começa a partir do momento que você serve. Quando você serve, você está se dispondo ao Senhor, você está dizendo: Senhor, eu estou disponível, então usa a minha vida, Pai. Nós precisamos caminhar juntos em fé e obras para apresentá-las ao Senhor e dar a glória delas ao Senhor, porque é tudo para Ele, é tudo para a glória, para a honra dEle. O nosso servir é para a glória dEle. Então que você possa refletir nesse dia. Se você ficou comigo aqui até o final, eu queria te fazer um pedido. Tô deixando aqui no vídeo uma frase-chave para a gente poder falar aqui embaixo nos comentários e interagir. Se você ficou aqui até o final, escreve assim nos comentários: a minha missão é servir com amor. Se você ainda não serve, profetiza: a minha missão é servir com amor. Tenho certeza que o Senhor vai te capacitar, vai te usar muito, ainda mais nas suas mãos através do servir. Se disponha ao Senhor, ajude no crescimento da obra dEle, ajude a anunciar o nome de Jesus através do servir. Então eu conto muito com a tua ajuda aqui também. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Compartilha com quem você ama, que essa pessoa também possa ser abençoada através dessa mensagem. Que Deus te abençoe e que Ele se revele para você. Nos vemos no próximo vídeo.